Boa noite, pessoal. Todos vocês que estão aí ligados conosco aí na Escola Bíblica Discipuladora. Hoje nós estamos na segunda aula e é muito bom nós estarmos juntos aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco da palavra do Senhor juntos. E eu quero trazer aí para você nosso abraço nesta segunda aula e dizermos para você, que é muito bom. Se você não assistiu a primeira aula, você deve estar assistindo a primeira aula para você entender aí o resumo de tudo aí, porque foi dada aí pelo nosso irmão Julián, que foi também uma aula fantástica. E hoje nós temos a responsabilidade, não muito fácil, de estarmos conversando com vocês acerca do livro de Levítico e o livro de Hebreus, né, e a supremacia de Cristo, aí apontando tanto em um livro quanto no outro livro. Hoje nós contamos com a presença da nossa irmã Oniceia, muito conhecida como Ceia, por isso que às vezes no nosso bate-papo aqui eu vou estar falando Ceia, mas o nome dela é Oniceia Almenara dos Santos, e ela também é professora da Escola Bíblica Dominical, e participando conosco aí desse momento, dessa Escola Bíblica Discipuladora que tem acontecido todas as segundas-feiras, né? Então, seja bem-vinda, Ceia, que Deus lhe abençoe. Nessa hora, pode trazer aí suas saudações a todos os nossos alunos e participantes nesse momento. No microfone. Que nós possamos, aprender um pouquinho daquilo que Deus falou ao profeta Moisés, quando conduzia o povo pelo deserto, e que traga lição para a nossa vida prática nos dias de hoje. Ok, então hoje nós queremos começar falando para você algumas das questões importantes que nós temos entendido assim sobre o livro de Levítico, e o cumprimento no livro de Hebreus, para que nós entendamos juntos acerca disso. É interessante a gente começar falando para você que Gênesis, ele tem um tema a partir da história de Abraão, aquele momento pós-queda do homem e tudo, vem Abraão, e é chamado para uma questão de obediência. E aí a palavra exata que vai acontecer no livro de Gênesis é o Senhor proverá, o momento em que Abraão recebe essa promessa de Deus acerca de que o Senhor iria prover o cordeiro. Quando chega no livro de Êxodo, o momento em que, de alguma maneira, dentro do Pentateuco, Moisés vai tentar trazer um tema muito interessante. Como Deus iria redimir os escravos, aqueles escravos dos descendentes de Abraão, para trazê-los então à terra prometida. E isso a gente aprende dentro do livro de Êxodo, que assim acontece, assim aconteceu, e esse Deus Santo permanece na história da condução daquele povo. Mas uma pergunta fica: como que Deus, sendo santo, iria de alguma maneira se relacionar com o pecado, com a questão dos homens pecadores? Como ele iria de alguma maneira solucionar esse problema? E aí então o tabernáculo é instituído, já no finalzinho do livro de Êxodo, conforme aprendemos na primeira aula, e aí então chega o livro de Levítico com a seguinte resposta, Como que um Deus, sendo santo, vai trazer para o homem a oportunidade de se aproximar, resgatando esse homem para si, através da questão, então, dos sacrifícios, a partir do momento da obediência, em ofertar a Deus aquilo que iria trazer a solução dos pecados. Então, deu para você entender? Levítico, ele é um livro exatamente que vai mostrar a misericórdia de Deus, não um Deus exigente que só quer realmente fazer com que o homem esteja ali sacrificando animais, não, tudo aquilo ali tinha um propósito que nós vamos tentar aprender hoje a partir da palavra de Deus. Mas o que é muito interessante é você compreender o que de fato significa o termo Levítico, E eu coloquei aqui algo que eu quero compartilhar com você. O termo Levítico, ele pode ser
sintetizado como a palavra importante que significa assim, ó, a santidade de Israel como um povo escolhido e o serviço para a glória de Deus. Israel é o povo de Deus, isso nós já sabemos, e deve então ter o caráter de Deus. E é interessante que dentro desse texto, ou dentro deste livro de Levítico, né, que vai além das leis, né, nós entendemos que santidade ao Senhor 87 vezes aparece dentro do livro de Levítico. Santo, a palavra santo, que vai, de alguma maneira, ressaltar aí essa obra. Mas a Oniceia tem algo especial para trazer para a gente, ainda sobre essa questão, e ela está preparada para esse momento falar um pouco sobre isso. Eu vou deixá-la, então, que ela continue falando sobre essa questão da santidade ao Senhor e desse livro de Levítico. Se observarmos, né, no primeiro capítulo 1, versículo 1, o Senhor chamou a Moisés ao tabernáculo e disse: fala o seguinte aos israelitas. O Senhor queria trazer os israelitas até ele. O Senhor queria aquele pacto de intimidade com ele. E aí a gente, como o pastor falou, vai destacar nesses 7 capítulos que estudaremos hoje, 2 termos: santidade e expiação. O Senhor quer que sejamos santos porque Ele é santo em todos os aspectos de nossa vida, não só lá que o povo do Antigo Testamento, mas hoje nós na nova dispensação da graça, sermos santos. E depois vem o termo expiação. Ele significa prover uma cobertura. Quando chegava até o sacerdote para entregar aquela forma de oferta a Deus, ele estava oferecendo uma cobertura pelo pecado. Então, Levítico quer nos dizer que devemos ser santos e estarmos levando tudo ao nosso Deus. Aí nós vamos começar com... Só que complementando essa palavra tão interessante, né, essa ideia de expiação, né, como uma cobertura. Uma cobertura. Quer dizer, a forma de aplacar a ira de Deus era através dessa questão. Isso. E é interessante a gente parar e pensar assim, por que Deus, né, dentro dessa questão, estabelece essas leis, né? Então a gente pensa assim, que seria algo muito pesado, nada disso. É interessante entendermos que as leis, elas servem naquele momento para levar cada homem a entender o preço do pecado que precisava ser perdoado. Haviam diversos preços. E aí esses preços, né? Esses preços que eram dados como a lei, era uma forma do que o homem compreendesse o seguinte: olha, eu preciso pagar por aquilo que eu tenho feito para que tenha relacionamento com Deus. E uma coisa também que me chama a atenção, pastor, que a oferta não era só para os ricos. Havia uma maneira de que os pobres também pudessem participar, né? Os ricos era uma forma, né? E os pobres eram outra forma, de acordo com as posses. Então Deus, ele era tão bondoso, ele é bondoso, que ele dava a condição de todos participarem da mesma forma de cultuar a Deus, assim como hoje. Porque todos pecaram, e destituídos. Estavam na glória de Deus. E aí isso é muito importante, né? A gente parar e pensar nessa questão de Levítico. Mas vamos lá então, Céia. Começa aí falando para a gente. Primeiro capítulo, a gente vai estudar sobre o holocausto ou a oferta queimada. O termo em hebraico para holocausto era aquilo que sobe. Quando o ofertante levava até o sacerdote, mostra a figura aí, como está o sacerdote em vestimentas. Ele estava todo paramentado para receber
a oferta do ofertante. Essa poderia ser uma oferta de animal sem mácula. Ela não poderia ter defeito nenhum. Ela era de um animal doméstico. Era boi, cabra, né, carneiro, ou aqueles de pequenas posses, um pássaro. Todos eles sem mácula e sem nenhum defeito. Por quê? Porque nosso Deus merece o nosso melhor. É interessante, então, a gente parar e falar sobre o holocausto, e aí a gente precisa aprender a entender isso. Quer dizer, olha só o que foi falado aqui, para que você entenda. Era necessário que os animais fossem oferecidos, e aqueles que não tinham muitas posses, não teriam animal, mas eles teriam que oferecer, então, algo menor que aos nossos olhos, mas que para Deus tinha o mesmo significado. Tinha o mesmo valor de oferta. Tanto faria a oferta de um boi, como uma oferta de um pássaro ou de uma farinha. Isso. Deus recebia do mesmo modo. Assim também são nossas ofertas, né, pastor? Isso, Todas têm o mesmo valor. É interessante a gente parar e perceber que nós entendemos então. Preste atenção, você que está aí. Quando você lê o capítulo de número 1, você vai lembrar que ali existe a palavra holocausto. E o holocausto, ele era algo que servia para a expiação do pecado, né? E de um pecado geral, né? Do pecado geral. E qual era o significado? O significado de holocausto era mostrar a devoção a Deus. Esse significado é muito importante. Não é isso, Céia? Aí a gente vai ver uma figura que mostra o ofertante levando a oferta até o holocausto. Essa oferta era a forma de arrepender-se. Ele estava se arrependendo e queria uma mudança de vida a partir daquele momento, porque não adiantava ele só levar a oferta e voltar a pecar de novo. Então, a oferta era a prova de que ele queria mudar a vida dele e ele estava se arrependendo daquele pecado. E ela chegaria até o céu como oferta de cheiro suave a Deus. Certo. E aí, então, isso era queimado ali naquele altar, né? Era queimado ali e mostrava a ideia, então, desse retorno, quando você diz aí que ele estava de uma forma de devoção, apresentando com o desejo de não pecar mais, a gente hoje entende que é a ideia do arrependimento, da conversão nos nossos dias. Não é isso? Uma outra coisa também é que quando ele levava a oferta, ele colocava a mão sobre aquela oferta, né, o animal, e era como se ele estivesse colocando para o animal o pecado dele. E aí era o propósito dele de arrependimento. E um detalhe importante que a gente não pode esquecer de lembrar, aqui a todos os nossos participantes da aula, que quem fazia isso não era o pecador. Quem fazia isso era a pessoa que era o mediador. Que era a pessoa do sacerdote. Ele que colocava a mão, né? E interessante também que quando, vamos pensar, se fosse hoje, eu entregaria a minha oferta ou o meu animal para o sacerdote e diria, isso é para queimar como holocausto. Mas quem iria fazer isso era somente o sacerdote diante do altar ali. Isso. Muito bem, porque o sacerdote era o representante dos homens na terra, não é isso? Ótimo. E aí, vamos lá, continuando. Bom, a segunda oferta, no capítulo 2, a gente vai ver sobre a oferta de manjares ou de cereal, demonstrando honra e adoração a Deus. Simbolizava a dedicação total do trabalho dele a Deus. Então, todo o trabalho, ele tirava a oferta de cereais ou de adoração e levaria até o altar. E eu tirei como lição que a nossa
alimentação, antes de ser, estamos agradecendo a Deus por tê-la. A hora de nos sentarmos à mesa também é a hora de dedicar em adoração, não só, né, naquela época, mas nos dias de hoje também estaríamos trazendo a nossa dedicação daquilo que foi o fruto do nosso trabalho. Certo. E interessante, Euniceia, nós pensarmos aqui que todos vão ver aí, podem certificar nos textos, que em todo momento, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2, vai sempre encerrar assim, que isso seja agradável a Deus. Né? Então, sempre esse termo era apresentado, a oferta queimada de aroma agradável a Deus, quando se tratava do holocausto. Aí estou vendo aqui no capítulo de número 2, né? Quando eles falam acerca disso, no versículo de número 9 vai dizer: e o sacerdote separará uma parte da oferta de cereais como memorial e a queimará sobre o altar. É a oferta queimada de aroma agradável a Deus. É como se tudo aquilo que fosse oferecido teria que agradar a Deus. E essas ofertas eram sem fermento, mel, nada que houvesse fermentação. Nada que fosse, aos nossos olhos, entre aspas, imperfeito. Desde o animal até as ofertas. Haveria cereais. Pureza em tudo. Pureza em tudo. Interessante a gente parar e pensar nisso. E ali havia um reconhecimento, no capítulo 2, a gente vê que quando se apresentavam os cereais, estava se dizendo sempre assim, tudo nós reconhecemos que veio de Deus. Que vem de Deus. Então, está aí. Muito e bem. Até os dias de hoje, né, pastor? Até nos dias de hoje, é verdade. Eu acho que quando nós vamos, hoje nós não temos mais essa figura do sacerdote, do pastor como mediador, né? Esse entre Deus e os homens como sacerdotes no Antigo Testamento, mas nós entendemos que até nos dias de hoje a gente precisa ter essa consciência de que tudo que nós somos e tudo que temos vem do Senhor. E ao ofertarmos ou devolvermos a Deus a nossa oferta, que seja uma oferta que tenha um sentido especial, que seja agradável a Deus. Né? Vamos lá? Então vamos para o capítulo 3, né? No capítulo 3 a gente vai ver as ofertas de sacrifício pacífico. Eu gostei dessas ofertas porque ela fala que elas eram dadas em ocasiões de alegria. Uma dádiva que você recebesse, uma coisa que você tivesse, daria gratidão a Deus, renderia ações de graça. E ela sempre terminaria com uma refeição comunitária, que participaria o ofertante, os amigos e toda a família. Essa oferta também poderia ser por uma gratidão de um filho que nascesse, alguma coisa boa que Deus tivesse dado. E sempre estariam em comunhão para agradecer essa oferta. Ela era entregada ao sacerdote e o restante ela estava em família agradecendo a Deus, não só família, mas amigos, né, agradecendo a Deus aquela oferta. Isso me leva a pensar, temos sido gratos a Deus por tantas bênçãos que Ele tem nos dado, pelo alimento diário, por acordar, por poder trabalhar. Temos sido gratos a Deus. E aí o Senhor, quando Ele coloca essa oferta, Ele queria mostrar a gratidão. Ele só não queria castigar. Ele queria também mostrar que Ele era um Deus santo, era um Deus que aceitava as ofertas de todos, mas que gostava das ações de graça. E ações de graça são os nossos cultos de hoje. Isso. Então, é importante que você, que está aí participando conosco, entenda também, a partir dessa palavra da Euniceia, um ponto importante. No versículo 1, né, quando o Senhor fala para Moisés a respeito do capítulo 1, versículo 1, fale ao povo de Israel, quer dizer, Deus
sempre é um Deus que busca com o homem um relacionamento. Ele sendo santo, né? E esse homem sendo pecador, quando Deus faz isso, conforme a Oniceia ressaltou aqui muito bem, é importante que você perceba isso. Olha aí, Deus buscando com o homem um relacionamento. Como, de alguma forma, aplacar, como diminuir essa questão do pecado, como perdoar o pecado. Então, perdoa-se o pecado pela obediência, fazendo cumprir todas as exigências de Deus acerca das ofertas. Depois disso, Deus dá a oportunidade do sacerdote, porque Arão podia ficar com uma parte das ofertas, não é isso? E também esse relacionamento, conforme aí Oniceia está falando, depois de sacrificar, então, era a oportunidade deles estarem celebrando em família. Olha aí o valor que Deus dá à família também. Isso aí é importante. Ótimo. Vamos continuar. E eu me lembrei das nossas, que agora não está sendo, né, do nosso junta-panela em família. Isso, é verdade. Né? O 4º capítulo, ele vai falar sobre a oferta pelo pecado ou pela ignorância. É uma oferta em que é pela expiação do pecado específico ou involuntário. A confissão e pedido de perdão deste pecado e a limpeza da imundície. Só não haveria perdão para os pecados que fossem feitos deliberadamente contra Deus. Isso aí era se Deus aceitasse, não haveria possibilidade do sacerdote fazer esse tipo. Alguns pecados involuntários, eles teriam o perdão, outros só Deus poderia perdoar. Então, esse capítulo 4, ele vai tratar exatamente, então, sobre essa questão. O pecado que era cometido por ignorância, por negligência, né, ou imprudência. Agora, quando era oferecido, e aí o que era oferecido neste momento? Eram os novilhos, né? E com o mesmo procedimento. O sacerdote colocava a mão sobre a cabeça ali do animal oferecido. Todos tinham o mesmo ritual. Todos os mesmos, porque sem derramamento de sangue naquele momento ali, não haveria perdão de pecados. E dependendo do tipo de pecado, somente Deus iria. Porque acredito que essa palavra aí, essa orientação que era dada, era para mostrar o seguinte: a gravidade de você pecar de forma deliberadamente contra Deus, sabendo a respeito dos seus pecados, porque todo pecado só Deus perdoa, não é isso? E de acordo com a misericórdia dele. E o que é importante é a gente perceber assim, que o objetivo dessa oferta do capítulo 4, né, é interessante que o objetivo era restabelecer, então, a comunhão do pecador com Deus, que mostrava a gravidade do pecado. Então, por isso, no capítulo 4, vai dizer exatamente isso. Versículo de número 13. Se toda a comunidade de Israel pecar por ignorância, sem o conhecimento da Assembleia, fazendo qualquer coisa que o Senhor proibiu, tornando-se assim culpado, quando o pecado que cometeram for descoberto, a Assembleia oferecerá um novilho como oferta pelo pecado e o levará diante da tenda da revelação. Então, esse capítulo 4 vai mostrar exatamente a oferta a partir desse momento de restabelecimento da comunhão do pecador com um Deus, que mostrava ali, a gravidade do pecado. Ótimo. Vamos lá. Bom, vamos lá para o quinto sacrifício, né, no capítulo 5, e no capítulo 6 tem a continuação de oferta pelo pecado oculto. Eu até fiquei pensando quais pecados ocultos poderiam ser
feitos hoje em dia, né? E esse pecado em específico só era aceito um carneiro, o carneiro sem mancha ou mácula. Esse só tinha um tipo de pagamento, né? Esse sacrifício era uma expiação não revelado. Então, o ofertante fazia alguma coisa que ninguém sabia, e ele levaria até o sacerdote e estaria ali fazendo uma expiação pelo pecado oculto, ou seja, aquele pecado que só ele sabe, dos pensamentos dele, e que ele cometeu e mais ninguém sabe. E aí, Céia, também é importante a gente perceber que tanto o capítulo 5 quanto o capítulo 6 vai falar muito acerca, inclusive, dos pecados que poderiam ser cometidos contra pessoas. Então, sim, é interessante que a gente até fale sobre isso, porque olha como que Deus é um Deus justo, é um Deus verdadeiro em todo o tempo e não entra em contradição. Quando lá foi instituído os mandamentos, em que o homem teria responsabilidade com Deus e responsabilidade com o próximo, né, nos 10 mandamentos. E aí quando chega nesse momento aqui, de Levítico, tanto o capítulo 5 quanto o capítulo 6, vai falar sobre os pecados ocultos, mas também vai falar sobre a questão das pessoas serem lesadas, das pessoas serem prejudicadas com o meu pecado. Então, vamos pensar que eu, em algum momento, tivesse cometido um pecado contra alguém e trouxesse para essa pessoa um prejuízo. Então, eu fico imaginando hoje, por exemplo, exemplo, a maledicência. Vamos pensar num pecado como a maledicência. Do momento que eu falo mal de uma pessoa, eu estou pecando contra Deus. Mas também eu estou atingindo uma outra pessoa. Como que eu iria reparar isso? E se você ler o capítulo 5 e o capítulo 6, diz assim, você vai oferecer a oferta a Deus, mas vai reparar o teu erro com o teu irmão. Então, por exemplo, é muito interessante isso. Ele vai falar em vários momentos, no versículo 5, por exemplo, do capítulo 5, vai dizer, quem for culpado numa dessas coisas, deverá confessar aquilo que tiver pecado. Versículo 6. E como oferta pela culpa, levará o Senhor uma fêmea de gado ovino ou caprino, uma cordeira, uma cabrinha, como oferta pelo pecado que cometeu, e o sacerdote fará expiação do pecado em favor dele. E aí vai trazendo diversas coisas, diversos momentos aí, mas é interessante também que a partir do versículo 14 até o versículo de número 16, fala acerca do sacrifício por profanação das coisas sagradas. Era uma questão aí importante demais, né? Que hoje as pessoas quase não têm dado tanto valor. Por exemplo, o nome de Deus é um nome santo. E aí não usareis o nome do Senhor em vão. Isso aí era uma questão que o povo levava muito a sério. Não levar o nome de Deus em vão. Não roubarás, né? Então, existem diversas formas em que há um roubo. Então, o povo tinha que levar isso a sério. E aí, também é importante que no versículo de número 6, no capítulo de número 6, vai falar sobre os pecados voluntários, em que as pessoas teriam que prover compensações para as partes que foram lesadas. Não é isso? Pode falar. Ele teria que, como forma de pagamento, né, prover alguma coisa para que ele fosse purificado. E uma coisa também é que no Antigo Testamento tudo pertencia a duas categorias, limpo ou imundo. As leis se aplicavam a objetos e a rituais.
de purificação, e toda purificação exigia o uso da água. A água significava a pureza. Outro agente de purificação também seria a oferta de sacrifício que o fogo estaria queimando. Então seriam água e fogo, né, que faria a expiação do pecado. Agora também, pastor, no capítulo 6, 24, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: diga a Arão e seus filhos que essas instruções são para a oferta do pecado. Esta oferta é muito santa. Então, toda oferta teria que ser muito santa, porque nosso Deus é santo. E ao levar, teria que estar com o coração puro, porque o Senhor conhecia o coração do ofertante. E quando ela fosse entregue ao sacerdote, ela teria que ser santa, porque nosso Deus é santo. Então, a seriedade de estar fazendo o sacrifício partia primeiro de um coração do adorador. Ele não poderia levar a oferta se ele tivesse mágoas, porque ela não seria aceita. Deus não aceitaria. Então, é uma coisa que o nosso culto prestado a Deus, ele precisa ser um culto, em primeiro lugar, limpando o nosso coração de toda e qualquer maldade, né? A expiação do nosso pecado. Hoje, nós teríamos que ir até quem a gente ofendeu e pedir o perdão também. Assim como no tempo de antigamente. Só que lá a gente teria que levar um presente, né? Uma oferta. Hoje seria o perdão para o nosso erro. Por isso que Jesus usou aquele texto: se você vai entregar sua oferta e lembra que alguém tem algo contra você, deixa ali sua oferta e vai reconciliar rápido com teu irmão. E essa interligação, né? Eu comecei a ver que, assim, todos os livros se interligam. Sim. Todos eles se interligam. Quando Davi pecou, o profeta Natan foi até ele. E Davi, reconhecendo o pecado, ele também fez uma oferta ao Senhor. E ele escreveu o Salmo de número 51, que por sinal é um salmo muito lindo. Ó Deus, tenha misericórdia de mim por causa do seu amor e por sua grande compaixão. Apague a terrível mancha dos meus pecados. Lava-me de toda a minha culpa. Purifica-me do meu pecado. Reconheço que pequei. O meu pecado me persegue dia e noite. Aí eu fiquei pensando, quando ele diz assim: pequei contra o Senhor, somente contra o Senhor. Então, todo o nosso pecado, tudo de errado que fazemos, é somente contra o Senhor. E aí, é interessante, então, aproveitando que você fez menção do 51, nesse mesmo Salmo 51, ele vai falar sobre sacrifício. Sim. Né? Aí no versículo de número 16 ele vai dizer: pois não tens prazer em sacrifícios e não te agradas de holocaustos, do contrário, eu os ofereceria a ti. Sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado. Então, olha só, Oniceia, e olha só, queridos participantes. A questão não é a oferta, é o coração do ofertante. Porque Davi fala lá no final, ele diz assim: porque senão eu já teria estrago muitas ofertas. Isso. Para resgatar o meu ser perdoado o meu pecado. E aí ele vai falar ainda no versículo 17: tu não desprezarás o coração quebrantado e contrito, ou quebrantado e arrependido. Né? Então isso que Deus está esperando de cada um de nós em todo o tempo. Né? O capítulo 7 tem algum detalhe aí que você gostaria de destacar? Que aí a gente vai passar para um momento importante da pessoa de Cristo aí, em toda essa situação, em todo esse momento. No capítulo 7 ele faz só uma continuação. Ele faz um resumo de todo aquilo que foi feito nos 6 primeiros capítulos. E aí, então, é interessante a gente pensar, nessa hora, o seguinte, gente, olha só.
Então, até aí vocês viram todas as exigências de Deus com relação ao pecado, do capítulo 1 ao capítulo 7 de Levítico, mostrando exatamente isso. A Oniceia falou muito bem, essa questão aí de todas essas ofertas. Então, eu quero que você entenda algumas questões importantes. Quando a gente pega o livro de Levítico para ler, hoje nós que vivemos esse momento neotestamentário, que é o momento do Novo Testamento, é interessante você pensar que o livro de Levítico foi um livro de leis, mas que estabeleceu para o homem as regras práticas. E assim, apesar de ser um contexto para aquele tempo, para aquele momento, nós podemos entender que o livro de Levítico continua e continuará apontando para cada um de nós o seguinte: olha, Deus é santo. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Sede santos porque eu sou santo. O Novo Testamento vai usar isso, o livro de Hebreus vai usar este versículo como o fundamento dessa exigência de Deus. E aí é importante, eu quero que nesse momento aí seja colocado para nós o primeiro quadro que foi feito, até para que você agora abra a sua Bíblia, não mais em Levítico, mas no livro de Hebreus, para que você entenda algumas coisas que eu quero compartilhar com você nesse momento. Olha aí, vamos ver. Está aparecendo aí para você um quadro, e esse quadro vai mostrar as questões de Levítico, nessa parte azul aí, e as questões de Hebreus na parte verde. O que é importante a gente pensar? No livro de Hebreus, o versículo é o seguinte, do capítulo 20, versículo 26, o versículo-chave, Santidade de Deus, que diz assim: e sereis para mim santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Deus desejando de cada um, lá no Antigo Testamento, que eles pudessem buscar essa santificação através das ofertas. Mas, no livro de Hebreus, nós vemos a singularidade do Filho, a singularidade de Jesus. Em Hebreus 10, 22 vai dizer assim: cheguemo-nos com um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Olha o que a Céia falou agora há pouco a respeito de água e de fogo. Então, Hebreus vai exatamente trazer para nós a questão que é tão importante para a nossa vida. Cheguemo-nos com um verdadeiro coração. Deus não quer a sua oferta, Deus quer a sua vida. Sua oferta é a consequência da sua busca para com Deus. Isso é importante. Deus não quer ser de forma alguma visto como alguém que é manipulado por questões materiais. Deus quer que você faça tudo com o coração voluntário, porque você o ama e sabe que tudo que você tem vem do Senhor. Também, dentro desse quadro ainda de Levítico, a gente vê Levítico dizendo o seguinte: olha, como viver em santidade perante um Deus santo. E aí o livro de Hebreus vai dizer assim, ó, Cristo é superior, né? A superioridade do Filho sobre tudo que foi criado. E o livro de Hebreus é maravilhoso, e eu quero lhe chamar a atenção com relação a isso. Por que Jesus é superior a tudo e a todos? Primeiro, porque Ele é o Filho, Ele é a revelação de Deus. No capítulo 1, vai dizer assim, que Deus outrora falou pelos profetas, mas nos últimos dias Ele tem nos falado por meio do Filho. E aí no versículo 3 vai dizer, Ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E olha que detalhe importante. E tendo feito a purificação
dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então o Filho, ele é superior a tudo, porque aos anjos é dado uma ordem: adorem, adorem-o, estejam diante dele, adorando. No versículo 5, nós vemos isso. É interessante a gente entender que ele é o Criador de todas as coisas. Jesus, ele é o autor da nossa salvação, conforme diz o versículo de número 3, de uma forma completa. Ele veio e fez, então, a purificação dos nossos pecados. Ele é o Salvador. Ele é superior aos anjos, ele é superior a Moisés e ele é superior a Josué. E isso você pode ver em diversos capítulos. Por exemplo, o capítulo de número 3, de 1 a 19, que ele é superior a Moisés, também que ele é superior a Josué, no capítulo 4, versículos de 1 a 13. Quando eu olho para Levítico, eu vejo quais eram as ofertas aceitáveis a Deus. Acabamos de ver aqui dos capítulos 1 ao versículo 7. Mas quando vou em Hebreus, eu vejo a obra do Filho como sumo sacerdote. Lembra que você, lá quando nós falamos que a Oniceia disse que o sacerdote ele tinha que colocar as mãos sobre o animal e oferecer ao Senhor? Pois bem, você vai ver que nessa obra do Filho de Deus como sumo sacerdote, ele é acima de todos os sacerdotes que tiveram. Por quê? Porque ele agora não coloca a mão mais sobre um animal, mas ele se apresenta, como esse Cordeiro de Deus para estar nesse lugar, o lugar de sacerdote. O que significa o sacerdote? O mediador. Ele é o mediador único, que nós temos atualmente entre Deus e os homens. Muito bem, ainda sobre a questão de Levítico, quais o estilo de vida de um povo santificado? É uma pergunta, mas é inaugurado através do que nós lemos no livro de Hebreus, uma nova aliança. E aí nós somos purificados quando em Hebreus capítulo 10, versículo 1, vai dizer assim, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. É importante a gente ver, por exemplo, no livro de Levíticos, que isso era constante, a apresentação, esse papel do sacerdote em ter que estar oferecendo sacrifícios. Por quê? Porque o homem peca em todo tempo, nós pecamos em todo momento, de forma voluntária, de forma involuntária, mas nós pecamos. E imagina, então ano após ano, tudo tinha que acontecer da mesma forma. Como conseguiríamos essa santificação? E aí o autor de Hebreus vai dizer assim, qual foi o propósito para o qual nós fomos criados? Nós fomos criados para adorar. Capítulo 10, versículo 1. Nós fomos e temos condições hoje para adorar? Sim. Por quê? Porque hoje nós conseguimos nos aproximar. Aproximemo-nos, diz o autor de Hebreus. A quem temos acesso? Essa realidade dos benefícios. Temos acesso a Deus. De que forma? Pelo processo. Qual o processo? O aperfeiçoamento. Está escrito aí essa palavra, aperfeiçoamento. E a lei? A lei é uma sombra. A lei, ela apenas é uma sombra dos benefícios que hão de vir. A sombra dos benefícios das coisas que ainda estariam por acontecer. A incerteza, por exemplo, de será que fui perdoado ou não? Foi agradável ou não o meu sacrifício? E aí, meus queridos, nós queremos fechar essa aula com você, esse momento dessa lição, mostrando para você aí um quadro
que nós fizemos, baseado naquilo que podemos aprender acerca da oferta, do propósito, do significado e do Cristo perfeito. O sacrifício perfeito, que é o último quadro aí que a gente vai mostrar para vocês. Tudo que Oniceia falou e que eu quero mostrar para você aí para a gente finalizar. Olha aí. Primeiro a gente vai pensar o seguinte, bom, primeiro capítulo de Levítico fala sobre o holocausto. E aí vamos revisar, concluindo aí. Para que servia o holocausto? Para expiar pecados em geral. Qual era o significado? Mostrar devoção a Deus, dar graças a Deus, consagrar-se a Deus e vivermos em comunhão com Deus. Bom, se parássemos aqui, nós teríamos que pensar em fazer isso constantemente, com ofertas da forma como foi ensinado dos holocaustos. Mas aí veio Cristo. E aí, porque veio Cristo, a morte de Jesus foi um perfeito sacrifício do holocausto. Porque conforme nós lemos no capítulo 1, versículo 3, ele fez a nossa purificação dos pecados. Grife aí na sua Bíblia isso. Coloque aí na sua Bíblia, circule essa frase. Ele fez a purificação, porque o holocausto era o quê? Era através do fogo, ele queimava para mostrar ali a purificação. Cristo veio e fez isso. Mas no capítulo de número 10, versículos 12 a 14, diz assim, mas este, referente a Jesus, referindo a Jesus, tendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus, esperando daí por diante que os seus inimigos sejam colocados por estrado dos seus pés, pois com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Olha aí a supremacia de Cristo, olha aí o sacrifício perfeito de Cristo. Ele se ofereceu uma única vez, ele venceu o inimigo, ele colocou esse inimigo como estrado dos seus pés, e de uma maneira muito especial, com uma só oferta. Oferta que não tem preço, porque não foi com ouro nem com prata que nós fomos comprados, resgatados, mas foi com o sangue daquele que é santo, de uma vez para sempre. Preste atenção nisso. Coisa maravilhosa. Grife aí na sua Bíblia. Levítico 1 se cumpre no capítulo 10, dos versículos 12 a 14 de Hebreus. Olha o fundamento aí. Olha aí, uma coisa ligando a outra. Uma outra questão. No capítulo 2, nós aprendemos sobre as ofertas de manjares e cereais, conforme a Oniceia falou, demonstrando honra a respeito de Deus em adoração. Qual era o significado dessa oferta? Reconhecer que todos e que tudo vem do Senhor. Todos pertencemos a Deus. Olha a supremacia de Cristo no livro de Hebreus. Que coisa linda! Cristo foi o homem perfeito que deu-se a si mesmo, a Deus e aos outros. Lembra que nós falamos aqui sobre a oportunidade de comer, a oportunidade do sacerdote viver também da parte daquilo que sobrava, o momento especial em que havia também a oportunidade de voltar para casa e para celebrar. Aí no capítulo de número 2, versículo 9, vai dizer assim, de Hebreus, 2:9 de Hebreus. Vemos, porém, Jesus, que foi feito um pouco menor que os anjos, coroado de glória e honra, por causa do sofrimento da morte, para que pela graça de Deus sofresse a morte em favor de todos. Feito um pouco menor, deixa eu só explicar isso aí rapidinho para você. Por que foi feito um pouco menor?
Porque quando ele nasce debaixo das leis humanas. Ele nasce com as mesmas fragilidades da humanidade na carne, o cansaço. Anjo não tem isso, né? Anjos não têm isso. Anjos são seres que não vão morrer, mas Cristo precisou morrer. Então, feito um pouco menor. Para quê? Para se apresentar como uma oferta suficiente em favor de todos. Então, versículo 11 a 13 vai dizer assim: pois todos vêm de um só, tanto que santifica como os santificados. Por esta razão, ele não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: anunciarei teu nome a meus irmãos. Olha, falando de Cristo. Cantarei louvores a ti no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança. E ainda, aqui estou e os filhos que Deus me deu. Deus tendo a oportunidade de apresentar cada um de nós diante de Deus. Conforme o testemunho lá de Isaías 53, e verás o fruto do seu trabalho. Hoje Cristo apresenta a igreja como obra comprada para Deus, conforme aprendemos no livro de Apocalipse, nas outras lições que já tivemos. Outra questão, capítulo 3 de Levítico, vai falar sobre o sacrifício pacífico, acerca dos pecados voluntários, expressando assim a ideia da gratidão a Deus como um propósito, com o significado de simbolizar a comunhão e a paz com Deus. E no livro de Hebreus, Cristo é o único caminho para se ter comunhão com Deus. O único caminho. Não existe outro caminho. Onde eu vejo isso? Vamos lá? Juntos? Capítulo 10 de Hebreus, versículos 19 a 21, vai dizer assim: portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo, por meio do sangue de Jesus, aquele lugar que só os sacerdotes entravam, agora nós temos acesso, pelo novo e vivo acesso que ele nos abriu, através do véu, isto é, do seu corpo, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Hoje nós entramos no lugar santíssimo, diante do trono de Deus, por conta do pagamento feito pelo sumo sacerdote, pelo próprio Cristo. Coloquem na sua Bíblia, grave aí e diga, relacionado ao capítulo de número 3 de Levítico. Depois, o capítulo 4, a gente vê essa oferta pelo pecado, e aí uma exigência, não pode ser voluntário como os outros 3 momentos, mas no capítulo 4 é algo exigido por Deus, para pagamento pelo pecado cometido por ignorância, por negligência, por imprudência. E aí então tinha um propósito, que era restabelecer essa comunhão do pecador com Deus, mostrando a gravidade do pecado. E aí, sem derramamento de sangue, não haveria ali, de forma alguma, perdão dos pecados. Mas nós temos a supremacia de Cristo. Nós temos Cristo, que no capítulo 9 de Hebreus, versículos de 8 em diante, vai mostrar que a morte de Cristo é capaz, é suficiente para restaurar esse relacionamento do homem com Deus. Capítulo 9, versículo 8, vai dizer assim: com isso, o Espírito Santo mostra que o caminho, olha aí, gente, por favor, grava isso na sua Bíblia, coloca aí, circule aí. O caminho para o lugar santíssimo não está revelado enquanto a primeira tenda ainda existe. Isso é, uma figura para o tempo presente. E segundo ela, quanto a consciência, tanto
tanto ofertas como sacrifícios que se oferecem não podem aperfeiçoar quem presta o culto. Essas coisas se referiam somente à comida, à bebida e às diversas lavagens cerimoniais, ordenanças humanas impostas até o tempo de uma reforma. Tendo a ideia, mostrando, apontando aquilo que Onicéia falou em Levítico. Mas aí veja bem, no versículo 11, mas Cristo, vindo como sumo sacerdote dos bens já presentes, descortinando tudo, por meio do tabernáculo maior, não mais aquele construído no deserto lá em Êxodo, um tabernáculo maior, e mais perfeito, olha aí, mais perfeito, não erguido por mãos humanas, preste atenção nisso aí, isto é, não desta criação, e não por meio do sangue de bodes e de novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou, grife aí na sua Bíblia, de uma vez por todas, no lugar santíssimo e obteve uma eterna redenção. Porque, se quanto à purificação da carne, o espalhar do sangue dos bodes, naquele altar ali que a gente viu no início da aula, e touros e das cinzas de uma novilha, santifica os que estão impuros, santificavam naquele momento ali. Olha o versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que imaculado, sem mancha, que por meio do Espírito eterno ofereceu a si mesmo a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes o Deus vivo. Olhe o versículo 15, que ainda que a sua versão seja diferente da minha, mas você vai estudando e vai vendo que é o mesmo sentido. Olha o versículo 15. Por isso, ele é mediador de uma nova aliança, para que, tendo sofrido morte para a redenção das transgressões cometidas sob a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança. A oferta de Cristo é suficiente. Só para a gente ir encerrando. No capítulo 4, a gente viu aí então esse ponto importante, mas no capítulo de número 5 e 6, e aí a gente encerra, a oferta seria então pela culpa. E aí então nós vimos no início aí o propósito, e você está vendo aí no quadro, pagar pelos pecados cometidos contra Deus e as pessoas em um sacrifício, era feito para Deus e a pessoa prejudicada era restituída. Qual era o significado? Prover compensações para as partes lesadas. Então era importante consertar o erro feito ao próximo. Mas aí vem Cristo. Cristo vem, e aí a morte de Cristo anula as consequências mortais do pecado. O pecado gera a morte. Você respondeu aí no seu coração. Gera a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. No capítulo 9, vai mostrar para a gente, então, que Cristo vem anulando esse poder da morte. Hebreus 9, versículo 24 a 28, mostra assim: pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Aleluia! Quero que você esteja grifando aí na sua Bíblia. Por quê, gente? Lembra que Levítico, Onicéia falou que o sacerdote se apresentava com aquela roupa para oferecer o sacrifício a Deus? Pois bem, Cristo agora está lá,
no Santo dos Santos, nesse lugar especial, no próprio céu, comparecendo por nós, o sacerdote. Ele agora é o sacerdote. Por isso que nós, olha, não confessamos pecados a homens, não entendemos que o pastor é o mediador direto de Deus, igual algumas religiões fazem, que precisam de um guru, ou que precisam do sacerdote, ou que precisa de um representante. Não, nós não temos essa questão. Todos os crentes em Cristo Jesus são sacerdotes de Deus e para Deus. Todos nós somos intercessores, todos nós chegamos à presença de Deus, todos nós temos essa alegria. Você glorifica o Senhor comigo? Pois bem, amém. Olha só então, que coisa extraordinária. Cristo chegou ali, né, conforme diz aqui, perante Deus. Olha o versículo 25, do capítulo 9. Ele também não se ofereceu muitas vezes, não foram muitas vezes, mas, diz o texto, como sumo sacerdote, que entra no lugar santíssimo de ano em ano, com sangue de outro. Lá de Levítico. Mas olha o versículo de número 26. Nesse caso, seria necessário que ele sofresse muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, ele se manifestou de uma vez. Repita comigo aí. De uma vez por todas, para sempre, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Ele veio e cumpriu e nos trouxe uma eterna salvação. E aí vem versículo 27, como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez, para levar os pecados de muitos, grifa aí, aparecerá a segunda vez, não por causa do pecado, mas para a salvação dos que esperam por ele. Louvado seja o nome do Senhor. Preste atenção só para a gente encerrar então. Concluindo, Cristo veio e pagou o preço pelos nossos pecados. Cabe a você, nesta noite, decidir, vivenciar e experimentar a salvação que vem exclusivamente de Cristo. Não mais pelos sacerdotes, não mais pelos sacrifícios. Por que hoje nós não apresentamos mais ofertas, né, Céia? Com animais, com pombos, com pássaros. Por que nós não fazemos mais essa oferta queimada? Por que nossos cultos é apenas uma celebração? Porque nós hoje temos um memorial, que é o lembrar de uma oferta, que foi capaz de nos purificar de todo pecado. Ela está respondida em Hebreus 3:1. Então compartilhe conosco. Portanto, meus irmãos, falando no microfone, senão os irmãos lá não vão entender. Qual é o capítulo mesmo? Hebreus 3. 1. Vamos ver. Portanto, meus irmãos na fé, a quem Deus separou para si mesmo, vocês que são escolhidos para o céu, pensem nesse Jesus como aquele que é o mensageiro de Deus e o supremo sacerdote da nossa fé. Glória a Deus por isso. Que coisa maravilhosa é a palavra do Senhor. Então, Aniceia, faça as suas considerações finais. Bom, antes era necessário que houvesse os sacrifícios, todos eles era necessário que ser levado ao sacerdote, o sumo sacerdote levaria até Deus, e o sangue seria aspergido sobre o altar. Hoje não existe mais isso. A nossa é livre o nosso falar com Deus. A partir do momento em que Jesus levou sobre ele todos os nossos pecados, não necessitamos mais de intermediadores. Amém. Fica aí então essa lição para você.
E eu quero apenas nessa consideração final dizer para você assim, hoje é o tempo de você ter Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, porque Ele já pagou o preço pelos seus pecados. Muito obrigado, até a próxima. Vamos orar ao Senhor? Ó Deus, louvado seja o Teu nome nesta hora, abençoa cada vida, cada pessoa, e que, ó Deus, cada irmão e irmã em Cristo tenham a alegria de conhecer a Tua palavra. Prossigamos, pois, nesse desejo, Senhor, de vivermos debaixo da Tua orientação para a glória de Deus Pai em todo o tempo, para a glória do Deus Filho, que é o nosso Salvador, e o Espírito Santo, nosso Consolador, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus lhe abençoe. Até a próxima aula de número 3 e que Deus lhe abençoe.